Bem, bom dia pessoal. Vamos finalizar hoje o multigrid e aí ver mais uns conceitos de erros de truncamento e consistência, estabilidade de uma solução. Nós paramos ontem. Eu vou repetir aqui as equações que escrevemos ontem, que eu disse que nós queremos. Então aqui seria multigrid continuação. Tá? Então nós ontem dissemos o seguinte: a gente tem sempre um sistema, né, um A φ igual a B, que estou escrevendo ele dessa forma aqui hoje: A I φ I menos somatório dos ANB φ NB mais é igual a um BI. Pô, eu me lembrei de uma coisa agora. Ontem, quando eu fiz a dedução daquela equação que era para mostrar que os coeficientes eram anisotrópicos, se o ΔX fosse diferente do ΔY, teve aquela hora que eu estava aqui e disse, vamos trazer, então a equação era δ sobre ΔX de k dt de x mais δ sobre ΔY de k dt de y igual a zero. E aí eu discretizei todo o lado esquerdo e depois puxei o AP para o lado de cá, aí ficou AP, né, APTP igual ao somatório dos ANB, e depois eu botei igual a zero de novo lá, porque ontem eu fui ver o filme e vi que estava igual a zero de novo. Então ficou APTP igual a APTP igual a ETE mais a W mais a norma igual a zero de novo, né? Que aquele zerinho lá tem que sair, tá? Me lembrei agora e é melhor comunicar. Então isso é o que nós queremos resolver. Então sempre lembrando que nós estamos aqui trabalhando com o método iterativo. Então no método iterativo nós vamos resolver o sistema linear fazendo iterações até achar a solução φi. Comentamos também que no método iterativo você itera, e mostramos isso, né, com um exemplozinho no slide, que o método para de funcionar. Então, isso é o que nós queremos resolver. E nós, usando o multigrid, nós vamos passar para uma malha mais grossa, né? Uma malha mais grossa, né? Acho que ontem eu falei numa malha mais grosseira, né? É a malha mais grossa, né? Grosseira tem um outro significado. Uma malha mais grossa, onde nós vamos corrigir aquela solução que a gente obteve, o φi. Corrigir através de uma solução obtida numa malha I maior. Fiz o desenho aqui, isso aqui estamos só repetindo. Imagine que esse fosse a nossa malha na qual queremos resolver o problema. Os nossos Is estão todos aqui. E depois nós resolvemos aglomerar essa malha dessa forma, por exemplo, e vamos chamar essa malha de I grande, e vamos ter, claro, todas as nossas soluções aqui, e ao resolver na malha I grande, nós vamos ter uma solução aqui e uma solução aqui. Lógico, aqui simplificado para essa malha pequena, 2 volumes, mas isso vale para qualquer tamanho de malha, né? Então, o φ estrela I, que pertence a esses Is aqui, está aí. Esse símbolozinho aqui, I pequeno, vai junto aqui,
para dizer o seguinte, que essa φ estrela corrige os Is que obviamente estão dentro da malha mais grossa. Tá? Então nós temos, vamos corrigir a nossa solução que já não funcionava mais, fazendo uma solução numa malha mais grossa. E eu já, acho por 2 ou 3 vezes, falei, é possível usar só 2 malhas se a gente quiser. Resolve esse sistema bem resolvido até que ele funcione. Depois aglomera a malha, resolve para φ estrela, corrige todos esses, né? Aqui φ estrela seria 2 pontos, ia corrigir esses pontos com essa φ, esses pontos com essa φ, eu ia ter uma nova φ til. A nova φ til é onde? Em todo o domínio aqui, só que foi corrigida. Eu poderia continuar iterando, então, de novo em toda a malha, até que ele, de novo, não funcionasse. Faria de novo a mesma coisa, e assim por diante. Como eu também poderia sair dessa malha para uma mais grossa, para outra mais grossa, e depois voltar, somando essas correções, até chegar na minha função inicial, aquela que eu quero resolver, a malha que eu quero resolver, e aí iteraria de novo até convergência. Daria aqueles passinhos que nós vimos, né? Então a gente escreveu sobre isso aqui, né? Isso aqui é a solução na malha I corrigida. Solução corrigida na malha I, na malha I, né? Essa aqui é a solução na malha I em consideração. Isso aqui está tudo repetido, né? E essa é a correção, né? Correção na malha I grande. Bom, e aí nós vamos obter, o que nós precisamos aqui determinar? Precisamos determinar um sistema linear para φ estrela, para poder corrigir as φs e ter uma nova solução em toda a malha, continuar o processo, ou ir para frente, a malha. Então, nós temos que, nosso objetivo agora, saber qual é o sistema linear para φ estrela. Então, eu estava dizendo para vocês o seguinte, que se a gente iterar isso aqui até certas iterações, para de convergir, aí você acha uma φ estrela e corrige, esse φ til aqui ainda não é a solução, né? Porque não foi levado até aquela tolerância que você pré-determinou. Se eu então substituir esse φ til no meu sistema linear, vai ter um resíduo. Tá? Então, e o resíduo nós vamos chamar de Ri til, tá? Que é igual a Bi menos AI φ til mais o somatório dos NB DI DANB φ til. Quando eu estou dizendo os vizinhos de I pequeno, né, é da célula I, né, os vizinhos dele, né? Então, eu estou substituindo o φI no sistema linear, Então eu tenho, eu já pulei um pedaço aqui, deixa eu tirar isso aqui, porque deixa eu colocar um passo intermediário aqui. O RI é igual a BI menos AI. Quem é FI? É o
é φi mais o φ estrela de I de I, mais o somatório dos NB de I, dos ANB, multiplicado por φ NB mais o φ. Eu botei NB grande aqui para simbolizar o I, né? Para simbolizar o I. Então essa é a nossa função. É só acompanharem lá, ó. Vai dar um resíduo que nós chamamos de RI til, que é BI menos a IFI, quem é todo lado de lá? A IFI, é só substituir esse, estou substituindo o φ aqui, né? Estou jogando o meu φ til dentro da minha equação. Meu φ til é isso aqui. Jogando esse φ til dentro dessa equação, dá um resíduo. Então, isso que eu estou fazendo. Joguei aqui o φ til, joguei aqui o til. Né? Isso dá um resíduo, porque não é a solução. Né? Então, eu tenho aí a minha equação, que se ela fosse a solução, isso aqui teria, não teria. Né? Então, RI menos, etc. Melhorando, reunindo os termos aqui, né? RI til é igual a BI menos AI FI, ó, menos AI FI, mais somatórios DANB FINB, estou aqui, ó. Estou aqui, né? Mais somatório da NB, FNB, menos AI φ til. Somatório nos NB DI de ANB φ NB estrela de NB pequeno. Abri aquilo ali. BI menos AI FI mais somatório do NB FNB que está aqui, menos AI FI mais somatório do NB FI estrela. Está aqui. Está aí. Agora a gente reconhece o seguinte, que isso aqui é o resíduo da função φ, sem til. Se isso aqui não satisfizer essa equação, né, é um resíduo. Então, BI menos AI FI mais isso aqui é o resíduo dessa equação. É o resíduo da variável φ, que também não satisfaz. Isso aqui é o resíduo da variável φ til, que também não satisfaz o sistema linear. Então, esse é o RI. Então, podemos escrever, podemos fazer o seguinte. Nós temos, todos esses volumezinhos de controle, nós temos um RI, um resíduo. A gente pode somar todos esses resíduos que pertencem a esse volume de controle de I grande. Então, nós podemos fazer o seguinte, somar os resíduos RI para volumes DI, para os volumes DI. Para os volumes, vamos fazer assim, para os volumes I DI. Somar os resíduos RI para os volumes I deste I, né? Do I grande. Então nós ficaríamos com uma coisa desse tipo. O somatório dos resíduos til
para os I de I é igual ao somatório dos resíduos I, que isso aqui é o RI, somei aqui, tem que somar tudo isso, né? Somar essa equação toda, né? Menos o somatório para os I de I de quem? Disso que está aqui, né? AI, Φ, I de I, menos o somatório, menos o somatório de ANB, Φ, simplesmente somei. Se eu tinha 8 equações dentro daquela malha I grande, estou somando aqui 8 equações. Somatório dos resíduos, isso aqui também, né? É o I de I. Somei os resíduos. A solução Φi me dá um resíduo. A solução Φi-til me dá um resíduo. Só que agora, a tática aqui, é isso que é importante para o método de volumes finitos. Como você está construindo uma equação para um novo volume de controle, que nós chamamos de I grande aqui, e a função que eu vou calcular, o Φ estrela, eu quero que ela se some em Φi e dê um Φ-til, e que eu quero forçar que o resíduo desse Φ-til seja zero. Porque daí eu estaria fazendo a conservação também nesse volume grande. Então esse resíduo aqui, ó, é forçado a zero. Forçado a zero. Fazendo isso, o que vai acontecer? Essa equação vai ficar uma equação para Φ estrela, é o que nós estamos procurando. E ela será achada de uma forma tal que, quando ela corrigir o Φi, ela vai me dar um Φi-til, cujo resíduo no volume maior, onde eu vou achar Φ estrela, é zero. Então essa é uma característica importantíssima aqui desse método multigrid, que é o Additive Correction Multigrid, porque eu vou achar novas equações na malha grosseira, malha grossa, né? Na malha mais grossa, e vou achá-la tal que os resíduos, o resíduo é zero nessa malha maior, porque eu estou somando esses resíduos e forçando esses resíduos a zero, o que me permite determinar a equação para estrela. Então, o próximo passo, se isso aqui é zero, a gente fica assim, ó, o somatório dos resíduos RI, esse, relembra, o somatório é o resíduo da função Φ, é igual ao somatório em I de I, de quem? De AI, Φ estrela, o I envolve todos os I pequenos, menos o somatório nos NB de I, de ANB, FNB, DNB. Quer dizer, esse resíduo eu tenho, né? Porque na hora que eu calculei a minha função Φi, e eu tenho um resíduo. E vou achar agora, essa é a equação para Φ estrela, a correção. E ela pode ser escrita assim, né? Podemos escrever na forma costumeira aí, né? Na forma que o AI, um AI vezes um Φi é igual a um somatório dos ANB, FNB.
Aqui tem que tomar, isso aqui é realmente cuidadoso, a questão do ANB. Quem é o ANB do Φ grande e do Φ pequeno, né? Aqui esse ANB é das Φ grande, né? Mais BI. Onde esses coeficientes, e eu já explico o que vai aparecer aqui, onde esse coeficiente aí, que é o AP nosso, né? Da nossa Φ estrela, onde esse aí é o somatório dos AI, somatório dos AI DI, né? Os IDI, menos o somatório dos I internos DI grande, dos ANB. É o seguinte, não é fácil de ver ali. Nós vamos fazer o exemplozinho aqui na mão para ver isso. Agora, isso aqui, ó, é um somatório de um somatório. Ó. Então, ele está aqui, é um somatório que soma os AP do I, da célula I pequena. E um pedaço desse somatório está aqui. Um pedaço desse somatório está aqui, que ele subtrai os internos de I. Se é hora de fazer um númerozinho, a gente vai ver isso, né? Não dá para ver direto essa questão aqui. O ANB daqui, ó, esse ANB, ele é o somatório dos ANB nas fronteiras de I. E o BI é o somatório dos RI, dos IDI. Então, olha aqui onde eu estava. Olhem essa equação. Aqui está BI. Aqui está o somatório dos AI. Somatório dos AI. Esse somatório, um pedaço está aqui e um pedaço está aqui. Esse pedaço é dos internos de I. E esse somatório é nas fronteiras de I. Daí vocês já vão ver isso no exemplozinho. Mas esse pedaço que está aqui, ele está dividido nesse e nesse pedaço. Tá? Então, esse pedaço aqui, que está aqui, se junta aqui ao AI, tá? E esse outro pedaço são as fronteiras do ANB. Então, esse coeficiente, claro, é esse. Esse coeficiente, claro, é esse que está aqui. E o B está aqui. Então, a gente tem o sistema linear que está aqui. Duas coisas importantes nesse método. Primeiro, esse que eu falei, é forçado que o resíduo seja zero no volume maior. E logicamente, você tem que ter forçado conservação para todo o volume Z pequeno, né? Estamos saindo de um processo, de um método conservativo. A segunda parte importante desse método, você não precisa calcular novos coeficientes. Na malha maior que você fizer, eu não tenho que ficar saindo calculando novos coeficientes. Quem são os coeficientes da malha maior? Que são o somatório, né, dos que já tinha, da malha do I. Né? Quem é o BI? Os resíduos da malha. Quem é o AP? Vamos dizer assim, né? AP, FP, que estamos chamando de I. Quer dizer, quem é o AI? São todos os APs das célulazinhas I. E os internos das célulazinhas I também, internos de I. Então,
E isso aqui também, os ANB são os ANB nas fronteiras de I, né? Mas dá para dizer assim, ó, dos I nas fronteiras de I grande. Então eu faço, eu vou passar para lá, pode ser aqui. Se eu tiver assim, ó, se eu tiver assim e resolver fazer isso, então eu tenho um AP aqui, tenho todos os coeficientes vizinhos da minha malha que eu quero resolver o problema. Depois eu vou aglomerar. Tá? Vamos imaginar que eu aglomerei alguma coisa assim, esqueça o resto, né? Aglomerei uma malha assim. Agora eu vou ter essa malha, vai ter um vizinho aqui, vai ter um vizinho aqui, né? É só aumentar a malha aqui, né? Vai ter um vizinho aqui, vai ter um vizinho aqui. A nova malha I. Agora esse volumezinho aqui, eu vou simbolizar para aquela molinha nossa, né? Ele tem um AE. Esse volumezinho também tem um AE. Esse volumezinho tem um AW. Esse volumezinho tem um AW. Esse tem uma norte. Esse tem uma norte. Esse tem uma sul. Esse tem uma sul. Ou seja, quem é, digamos assim, a conectividade agora do estrela? É esse aqui, né? E essa conectividade aqui, ó, é somada, é substituído por essas duas. Está aqui, ó. O AEST da malha da célula estrela, vamos botar assim, estou inventando aqui uma nomenclatura, o AEST dessa célula que vai nos dar estrelas, é o AEST dessa célulazinha aqui, mais o AEST dessa aqui, ou seja, é o somatório dos AEST nas fronteiras de I. Está aqui, nas fronteiras de I, nas fronteiras de I, né? E o AP, porque isso aqui é P, E, W, Norte, Sul, e o AP é o somatório de todos os APs aqui. Eu tenho um AP aqui, um AP aqui, um AP aqui, um AP aqui, né? Original da minha malha original, certo? Tem um AP de cada malha. Ele é esses 4 APs menos, né, todos os ANB internos de I. Porque agora, nesse volumezinho aqui, eu também tenho um AEST aqui, ó. Também, esse aqui tem um AW. Esse aqui tem uma norte, tem uma sul, esse de cima tem uma sul. Ou seja, todos esses que são internos diminuem aqui, eles não entram mais na conta, subtraem, né? Então, o que ficou assim claríssimo? A célula I está conectada com a I grande, né? A I do I grande, do estrela do lado direito, por essas duas, para cima, por esses dois, que são os coeficientes da malha I, somados aqui, o oeste, o sul, e todos esses coeficientes internos, o AE daqui, o AW daqui, o A sul daqui, o A norte desse, o AE desse, o AW desse, eles não fazem efeito nenhum, estão se cancelando, está sendo diminuído aqui. E esse é o sistema linear que nós temos que resolver agora. Resolvendo esse sistema linear, nós vamos ter a φ estrela em diferentes, né? A φ estrela em diferentes volumes de controle na malha mais grossa, Se nossa decisão agora
é ir para frente e engrossar ainda mais a malha, não tem problema. O que era I pequeno agora, né, passa a ser o I grande. E você vai indo, como eu falei ontem, você vai indo até que talvez você tenha uma malha tão grosseira, tão grossa, né, uma malha tão grossa que você pode até resolver diretamente. E depois você volta corrigindo. Porque cada vez que você faz esse processo, você tem uma correção. Então vamos imaginar, com 2 malhas nós já exercitamos. Mas vamos exercitar aqui com 3 malhas. Por exemplo, três malhas. Então, o meu processo, primeiro, calcular os coeficientes na malha que se quer resolver o problema. São os nossos AI e os nossos ANB, tá? Todos os coeficientes que eu tenho, e o B também, né? O nosso BI, né? Nosso BI. Estou sendo assim detalhista aqui porque eu quero que vocês compreendam bem. Às vezes a gente se confunde um pouco com o multigrid. Calculei todos esses coeficientes, o que eu posso fazer? Resolvo o sistema para FII. Resolve-se AI FII igual ao somatório dos ANB FINB mais BI. Resolve isso aqui. Vou resolver com o método iterativo, vai falhar daqui a pouquinho. Não vou ter uma boa solução. Não tem uma boa solução. Então, mas aqui eu tenho o quê? Tenho FII, que não é uma boa solução. Quem quiser botar mais observações, dizer por que o processo iterativo não está mais funcionando. Então, tenho FII que não é uma boa solução. Daí o que eu penso? Então agora eu vou desenhar as malhas aqui. Tá? Então eu vou pegar aqui, para a gente não ficar fazendo muita malha, desenhando muita coisa aqui, eu vou fazer uma malha 1D aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu faço, minha primeira malha está aqui. A primeira malha é essa aí que eu desenhei. Minha segunda malha é a amarela. Minha terceira malha, a roxa. O roxo ou rosa, alguma coisa assim. Então eu tenho soluções aqui na minha primeira malha, as minhas FIIs aqui. Tem uma solução na amarela. Colocando aqui uns quadradinhos. Solução na amarela. Depois tem uma solução na roxa, duas incógnitas. Então eu resolvi, então eu vou chamar isso aqui, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 variáveis iniciais.
resolvo, eu tenho a φi de 1 a 8. De 1 a 8. Tá? Então, o item 3 resolve, enfim, então, estou aqui no item 3 ainda, né? Resolvo, tenho a φi de 1 a 8. O item 4, eu aglomerei. Claro, aqui, simples aglomeração. A aglomeração é importante, especialmente em malhas não estruturadas. Próximo passo, aglomera-se a malha. É essa amarela, é a nossa amarela. Da amarela, aqui eu acho que vai ficar uma confusão aqui, mas... Da amarela tem 1, 2, 3, 4. Aglomera-se a malha, tá? E agora, calcula-se φ estrela, que é φ estrela de I, que é 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4 na nova malha. Agora vem uma alternativa. Tem uma alternativa aqui, ó. 5. Eu poderia voltar. Eu vou fazer os dois casos. Eu poderia voltar. Eu poderia voltar assim. Eu poderia voltar dizendo então eu vou dizer que eu tenho uma malha 1 com 8 pontos. A malha 2 com 4 pontos. Tomara que isso aqui dê certo, que eu estou construindo agora aqui, né? Vamos ver se... A malha 3, eu digo dê certo no sentido de nomenclatura. 2 pontos. Então agora eu poderia voltar para a malha 1 e fazer o seguinte, ó. Que eu teria assim, então 5, voltar para a malha 1, corrigindo, né? Voltar para a malha 1, corrigindo minhas 8 velocidades. E eu ia ter uma φ1 tio, φ2 tio, etc., até φ8 tio. E a φ1 tio seria a φ1 que eu calculei inicialmente, seria φ1 mais a φ estrela de 1 aqui, ó. A φ estrela, o φ1, né? Só que isso aqui é da malha 2. Claro, isso aqui é o φ1 da malha 2. Quem é o φ2? É o φ2. Quem é o corrigido φ2? É o φ2 mais, de novo, o φ1 da malha 2. Da malha 2. E assim por diante. Puxa vida. Assim por diante. Onde eu teria o φ8 tio, seria o φ8 mais, estou ainda na malha, seria o φ8, seria o φ8 mais o φ4, claro, da malha 2. O
que eu tenho agora, pessoal? Novos 8 valores, né? Da minha função. Eu poderia agora dar continuidade aqui, pegar o meu método iterativo e continuar iterando com essas 8 variáveis agora como a minha estimativa inicial, certo? Ele vai trabalhar de novo e vai estolar de novo, né? Posso voltar e vir, vai voltar e vir, fazendo isso. Tá claro? Quer dizer, mas eu poderia, né, aqui, ir para frente. Um item 6 aqui. Então vocês viram, né? A gente corrige cada um deles com o que é da sua malha. Mas o importante de observar aqui é que você muda, com essa correção, você muda o campo de variáveis que você vai iterar novamente. Ele passou a ser aquele φ que a gente calculou no começo, corrigiu, é um outro φ, dá para iterar de novo, porque o método vai funcionar de novo. Mas de novo vai funcionar até um ponto, depois vai parar. Então, e ainda mais, o que a gente fez mudando a malha, reduz os erros, né, do tamanho da malha. Mas você poderia ir para a malha 3. Você poderia ir para a malha 3. Optar por engrossar a malha. Malha 3. Malha 3. Agora, o que eu vou ter aqui? Duas soluções. Construo então imagine que eu não voltei para lá, para a malha primeira. Eu fiz a segunda e fui para a terceira. Vou aqui na terceira, vou ter de novo um sistema linear, né? Optar para a malha terceira, você vai calcular φ estrela 1 e 2. φ estrela 1 e φ estrela 2 na malha 3. Na malha 3. Agora, imagine que eu não voltei ainda. Eu fiz a segunda, vim na terceira. Agora eu vou voltar. Então agora o que eu faço? Se eu tenho φ1 e φ2, com φ1 da malha 3, eu obtenho, com φ1 da malha 3, eu obtenho φ3 e φ4 da malha 2. Deixa eu colocar mais para baixo aqui. Com o φ1 da malha 3, eu obtenho, eu estou aqui na malha 3, φ3 e φ4 da malha 2. Eu obtenho, tentando fazer colorido aqui, mas eu acho que no vídeo aí não sai colorido, não. φ3 e φ4 da malha 2. Com φ3, porque eu tenho a correção, né? Só vou corrigindo. Eu tenho essa correção que está aqui. Com φ3, φ4, φ1, φ2, φ3 e φ4, bom, eu teria que fazer o resto aqui também, né? Com φ1, agora aqui também teria φ2, né? Com φ2 eu também acho as outras duas, φ1 e φ2. Agora com φ3, que é da malha, com φ3 da malha 2, estou na linha 2, com φ3 da malha 2, está aqui, eu acho o φ5 e o φ6.
Com o Φ4, eu acho outros dois. Com o Φ1, eu acho os outros dois. Com o Φ2, eu acho os outros dois. Só botar aqui o Φ4 da malha amarela dá o 7 e o 8. A Φ1 dá o Φ1 e o Φ2. E o 2 dá o 3 e o 4. Pronto. Tenho um novo campo de Φ na malha fina. Itero. Estolou de novo? Faço de novo. Né? Então veja que eu fiz o exemplo que com a malha 1 e com duas malhas e com 3 malhas é a mesma coisa, né? Quer dizer, com 3 malhas, 4 malhas, você vai indo, depois volta, corrigindo, até você ter todos os valores na malha que você quer resolver o problema. E daí você lá itera de novo. E aí consegui minha tolerância. O que eu queria encerrou o problema. Encerrou o problema, se for uma coisa séria, física lá e tal, e normalmente quando você está fazendo isso é sério, você vai ter que ver se isso não precisa de refino, né? De malha, né? Então vocês estão vendo que multigrid não tem nada a ver com o refino de malha. Como já falei ontem, multigrid é o acelerador da convergência do método iterativo que eu estou usando. Eu ainda não gosto de chamar o multigrid de um método de solução de sistema linear, porque na verdade o método de solução de sistema linear que está aqui é o método iterativo que eu estou usando. O multigrid só está acelerando esse método iterativo, mas a literatura, ela, de certa forma, faz parte do método também, né? Essas multimalhas que estão aí, né? Mas, compreenderam? Quer dizer, e é facílimo de implementar isso aqui também, porque você tem a tua malha que você quer resolver o problema, você calcula todos os teus coeficientes e deu, você não vai mais calcular coeficientes. Os coeficientes estão todos aqui, de uma malha para outra. Quando eu estou na malha 2, o I é a malha 1, quando eu estou na malha 3, o I pequeno é a malha 2, e assim por diante, eu calculo tudo isso aqui direto. Espero que a gente tenha conseguido ver aqui bem certinho os passos, né, do multigrid. Vamos usar esse exemplo aqui, também para calcular os coeficientes, para dizer quais são os coeficientes. No livro de vocês tem um exemplo aí, mas vamos pegar isso aqui que está prontinho aqui no quadro. Então, por exemplo, para resolver o sistema na malha amarela, que é a malha 2 nossa, o sistema, né? Então eu preciso ali, eu tenho, claro que eu vou só ter 2 coeficientes aqui, vai ficar fácil para a gente fazer isso, né? Então a minha malha amarela, que está aqui, ela tem, o ponto 1 tem como vizinho o ponto 2. Então se eu desenhar aqui o amarelo, só vamos pegar uma aqui, né? É que aqui vai ficar prejudicado, né? Com esse exemplo aqui fica prejudicado, porque no caso, dá sim, porque, não dá porque o meu volumezinho de controle aqui é esse aqui, o meu originais. Então, o AE do ponto 1 da malha 2 é igual, mas dá para a gente exercitar, é igual ao quê? Ao AE da malha 1, o AE, vamos numerar aqui, a malha original 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse 2 aqui tem um AE.
ele vai ser o AE. Então o AE do volume 1, porque é esse aqui, o AE desse volume 1 da malha 2, ele é o AE do volume 2. Na malha 1, certo? Eu disse que fica prejudicado aqui porque a gente só tem um, né? Não aglomerou 2 nessa direção, e aí não tem 2 para mostrar que é esse mais esse, né? Ficou só esse aqui, né? Mas está claro aqui, né? O AE da malha do volume 1, que é da malha 2, ele é igual ao AE do volume 2 da malha 1. O AP ou o AI da malha 1 para a amarela, o A1 desse aqui, ele é o A1 mais o A2. Vamos ver como é que vai fazer a nossa nomenclatura aqui. O AI da malha 1, eu vou chamar assim, ó, é o AP da malha, vou fazer em branco, é o AP. Esse AP aqui, ó, é o AP desse mais o AP desse. O AP de 1 mais o AP de 2. Isso aqui na malha 1. Isso aqui, obviamente, na malha 2. Né? Estou fazendo malha 2. Tá certo? Menos o quê? Tem um menos lá na fórmula, vejam lá. Menos os internos, né? E que internos eu tenho aqui? Eu tenho o AW do 2 e o AE do 1, menos o AW menos o AWAE menos o AW do volume 2 e menos o AE do volume 1. Claro que isso aqui é malha 1 também. Certo? Eu tenho que eliminar todos os coeficientes internos que tenho. E aqui nesse caso só tem 2. Mas se você duplicasse isso aqui, ia ficar o AP, ia ficar a soma de 2. Dá no mesmo. Para aprender, dá no mesmo. Certo? E o B? E o B? Seria o somatório dos resíduos lá, ó. O somatório dos RI. Então o B seria o resíduo de 1 mais o resíduo de 2 na malha 1. Pronto. Essa é a equação que nos daria assim: AI Φi na malha 2 é somatório dos ANB, FiNB mais BDI. Resolver isso aqui com esses coeficientes, eu vou achar, claro, né, todos aí dessa malha. Tá claro? É muito fácil de implementar. É conservativo, é robusto. O método multigrid é impressionante, como ele é eficiente. O que você quer sempre? O que você quer sempre quando está resolvendo um sistema linear? Você quer que o tempo de computação seja baixíssimo, né? Então aqui, se você pôr aqui CPU, né?
tempo de computação, e colocar aqui, por exemplo, iterações, os métodos tradicionais que não possuem aceleração, que não possuem, né, às vezes, um bom pré-condicionamento, já vou comentar isso, eles fazem isso aqui, ó. Conforme se aumenta a iteração, o tempo de CPU vai aumentando brutalmente. Não. Desculpe. Número de malhas. Vai aumentando a malha, o tempo de computação não é linear com o tamanho da malha, sobe exponencialmente. E os multigrid, eles conseguem manter isso aqui, ó, uma coisa assim, ó, linear. Isso aqui, digamos assim, é um solver clássico, um solver sem, vamos chamar assim, o que é solver clássico? Solver sem aceleração de convergência. E esse aqui, um multigrid. É isso que você quer. Você quer ter, aumenta a malha e o tempo seja linear. Eu gastei X para a malha Y, gasto 2X para a malha 2Y. Tá? Isso que é o desejável. O multigrid faz isso, é muito grande, ou seja, não tem sentido resolver problemas de mecânica fluida computacional, que são sistemas lineares grandes e que levam um tempo de computação considerável. Não tem sentido não usar aceleradores de convergência para resolver os problemas. Todo software comercial tem o seu multigrid embutido, né? Mas, então é isso que eu queria passar para vocês de multigrid. Na sequência, eu quero fazer um comentário apenas ainda dentro do tópico solução de sistemas lineares. Eu queria comentar um pouco, mas é de novo, né, uma pincelada, é uma notícia, né, sobre método de Newton. Método de Newton, que vocês conhecem ele há muito tempo, né? Quando eu tenho uma variável só, né? A gente conhece lá o Newton-Raphson, né? Mas o método de Newton é muito usado exatamente para resolver mais de uma equação simultaneamente. Ou seja, resolver as equações juntas. É tipo pegar Navier-Stokes em X, Navier-Stokes em Y, Navier-Stokes em Z, conservação da massa, 4 equações com 4 incógnitas, U, V, W e P. E vai resolvê-las simultaneamente. E agora que a palavra simultaneamente me veio aqui, eu quero fazer uma distinção em resolver acoplado e resolver simultâneo, que existe sempre essa tendência de confusão, o que é um acoplado e o que é um simultâneo. Tá? Eu posso ter duas equações, diferenciais parciais que me resultam, por exemplo, um A de φ vezes um φ é igual a um B de φ. Posso ter uma outra que é um A de psi vezes um psi é um B de psi. Eu preciso resolver essas duas equações. E vamos supor que dentro dessa equação aqui, dentro desse termo,
tem psi. E dentro desse termo tem φ. Ou poderia mais rigoroso, B é função de psi e B é função de, lá o Bφ é função de psi e o Bψ é função de φ. Vamos imaginar que fosse esse o problema. E você vai resolver esses dois sistemas lineares. Você dá uma estimativa de valores de variáveis para psi e para φ, certo? Psi é tanto, φ é tanto, distribuição, onde você quer resolver. Daí isso aqui está calculado, né? Está conhecido. Daí você tem a matriz A dos dois problemas, resolve, acha φ. Resolve, acha psi. Claro que essas soluções estão erradas, né? Porque o psi que eu achei aqui não era o psi que eu usei lá no B, etc. Eu vou ter que iterar entre esses dois sistemas. A gente chama isso aqui de uma solução segregada, porque você segregou os problemas. Deixou aqui lá só função de φ e esse aqui só função de psi. Mas, se eu ficar fazendo iterações, resolvendo φ, resolvendo psi, atualizando B de psi, atualizando B de φ, e for iterando até que tenha uma convergência adequada que você vai estabelecer, até que tenha convergência adequada, você resolveu bem o problema, não resolveu? Resolveu o problema direitinho. Esse problema é um problema acoplado. Isso aqui é um problema acoplado. Essa equação está acoplada naquela, aquela está acoplada aqui. Você resolveu segregadamente, mas resolveu o problema acoplado, porque você foi até o fim em todas as iterações. Mantenha em mente isso. O acoplamento aqui dos dois foi resolvido, porque eu fiquei iterando até a convergência. Agora eu poderia fazer um sistema que fosse uma coisa assim, ó. Não vamos detalhar aqui agora, porque eu vou explicar um pouco mais aqui depois. Eu teria uma matriz A, φ, psi, e os B. Resolvo isso aqui. Agora eu estaria resolvendo simultaneamente. As duas variáveis juntos, simultaneamente. O problema seria resolvido também acoplado, claro. Mas aqui seria a solução simultânea e aqui a solução segregada. Os resultados têm que ser os mesmos, se eu levar até uma tolerância especificada nos dois casos. O resultado tem que ser o mesmo. O que eu quero dizer aqui é não confundir essa solução simultânea e chamar ela de acoplada. Mas é comum fazer isso. Né? Desde que a gente saiba o que está dizendo, não tem problema. Né? Resolver segregada não significa que não é acoplado. Porque o acoplamento vem das iterações que você faz até resolver o problema direitinho. O acoplamento faz isso. Mas lá eu estou resolvendo simultâneo. Só essa notinha, que a palavra simultâneo me veio aqui, daí eu resolvi lembrá-los disso aqui, né? Então, e eu então agora começo o que eu disse que eu queria dar uma olhadinha, que é no método de Newton. Tem muitos métodos parecidos com o de Newton na literatura.
Tanto é que as literaturas do inglês eles chamam assim, ó, Newton-like methods. Métodos parecidos, né? Newton-like methods. Que é especialmente interessante para problemas não lineares. Porque você já vai derivar, vai obter uma matriz de coeficientes que já é derivada e você já vai na direção da solução, já com a possibilidade de um menor número de iterações. Como é que nós fizemos até agora nos nossos problemas? Era olhar a matriz A, que tinha todas as não linearidades, resolver, recalcular as não linearidades da matriz A. Vou mostrar agora, assim, em pinceladas, se eu tiver duas variáveis e elas estiverem envolvidas uma na outra equação, o bom é colocar isso de forma simultânea e resolver através do método de Newton. Né? Então eu vou pensar em duas equações aqui, que seriam as seguintes. Ó. Imagine que você tem uma... Eu já usei o psi e o φ aqui, porque eu já ia usar aqui. Mas que você discretizou as equações e tem um AP de φ vezes um φp, que é igual a um somatório dos ANB de φ vezes φNB mais um somatório dos ANB de psi vezes psiNB. Vejam, uma equação acoplada aqui. O φ está aqui e o psi está aqui, na equação de φ. A mesma coisa vai acontecer na equação um AP de psi vezes um psi de P é um somatório dos ANB de psi vezes psi de NB mais um somatório dos ANB de φ vezes φ de NB. Quero resolver isso. Claro que eu poderia fazer como antes. Pega isso aqui, ó, e põe no B, né? É o que... Quando eu falei antes, B é função de psi, era isso aqui, né? O que estava aqui na equação tinha jogado para o B. Isso aqui eu posso jogar para o B e resolver uma psi, iterativamente, etc. Mas se uma variável depende da outra, é melhor deixar ela explicitada aqui dentro da própria equação. E tentar resolvê-las simultaneamente usando o método de Newton. Então, como é que funciona o método de Newton? Você acha o resíduo dessas equações. A palavra resíduo tem aparecido aqui, é sempre muito importante. Você acha o resíduo dessas equações, ou seja, eu estimo um psi, eu estimo um φ e tenho um resíduo. E quero reduzir esse resíduo para zero, para diminuir esse resíduo e achar a solução das equações. Veja que o Newton-Raphson ele vai derivar isso para que você vá na direção de fazer com que o resíduo vá embora rápido, né? Vai embora rápido, está te dando a direção que você tem que ir, né? Então, como é que seria um resíduo aqui? O resíduo da função da equação φ para um volumezinho P é o AP φP menos o somatório dos ANB, só estou jogando tudo para um lado, né, repetindo aquilo tudo, né? ANB de φ, φNB menos o somatório dos ANB de psi, psiNB. Eu esqueci aqui, ó, só para, né, um B de φ mais um B de φ. O resíduo da psi, claro, jogar tudo para um lado
do termo e achar um resíduo. Se eu jogar uma φ aqui que não é correta, dá um resíduo, né? E essa equação é o que está ali. É só estamos passando para o lado esquerdo todos os termos, né? AP de psi, psi-p menos somatório dos ANB de psi, psi-NB menos somatório de ANB de π, φ-NB mais o B de psi. Tem os resíduos aí. O que se faz? Expande-se o resíduo em série de Taylor. Daí vai aparecer a derivada desses resíduos, que é a derivada das equações, e você resolve então um sistema linear que vai envolver a matriz jacobiana. Então, você faz... Isso aqui é que você usa. O resíduo, aqui está aí, ó, porque pode ser φ ou pode ser psi. O resíduo, isso aqui está as duas variáveis aqui, né? O resíduo de I, P, é o resíduo de I em P, mais o somatório para qualquer x. X aqui é nós temos uma... eu vou derivar o resíduo em relação a qualquer variável. Qualquer x da derivada de resíduo de IP em relação a x K vezes delta x. Olha aqui, ó, isso aqui é um resíduo. Se tivesse uma equação só, daí eu não teria esse somatório, né? Eu estaria derivando o resíduo de uma equação só. Você vai dar o Newton-Raphson uma equação só. Mas aqui isso aqui está expandindo opa, esqueci aqui alguma coisa. O resíduo na iteração K mais 1 é o resíduo na iteração K, mas como é que os resíduos variam com as variáveis? Isso aqui é uma aproximação em Taylor, né? A F numa certa posição é uma F posição tal, mais a variação que a F tiver. O resíduo que eu tenho de uma variável é o resíduo numa certa iteração, quando eu tenho um certo campo aplicado no sistema, mais a variação que esse resíduo tiver quando eu derivo ele em relação às variáveis. Então esse é um somatório porque eu tenho que fazer isso para qualquer x, né? Então, o que você expandiu o resíduo em Taylor. O que você quer agora é que isso aqui seja zero. Queremos que o resíduo de qualquer equação na iteração K mais 1 seja zero, para convergência. Daí você resolveu o problema. E ali está o sistema que vai aparecer, ó. Aí apareceu o sistema. O sistema que isso vai resolver. Aquelas derivadas das equações em relação às variáveis é a matriz jacobiana. Então dá isso aqui dá o seguinte, ó. A matriz jacobiana na iteração K vezes, isso aqui é a variável, isso aqui é igual a menos o resíduo I de P na iteração K. Porque ele dá uma matriz, ó. Ficar derivando aquilo ali vai dar uma matriz, vai dar uma matriz jacobiana com... Não esquecer, né? Quem seria x aqui? Para nós agora, φ e psi. Então eu tenho que pegar a equação, o resíduo, para a equação
de psi e derivar em relação a psi e a φ. Pegar o resíduo da equação de psi e derivar em relação às duas variáveis. Você tem que pegar as duas equações e derivar em relação às duas variáveis. Aqui vão dar 4 derivadas, né, nesse sisteminha aqui que eu botei aqui com duas equações, né? E isso aí vai dar essa matriz jacobiana. E você tem aqui, por exemplo, só para não esquecer aqui, né, que a nossa variável e os resíduos das duas equações, o resíduo da equação de psi e o resíduo da equação de φ. E, por exemplo, um resíduo, só para um resíduo I, K, seria, por exemplo, um resíduo da φ no ponto 1, um resíduo da φ no ponto 2, um resíduo eu vou escrever aqui, já comento. Um resíduo fica assim, né? Eu vou ter um resíduo meus volumes de controle 1, 2, 3, 4, 5 é 1000. Resíduo da variável φ no volume 1. Resíduo da equação para a variável psi no volume 1, no volume 2, no volume 3. Esse resíduo é um vetor assim, que é um resíduo que eu tenho para cada volume de controle e para cada variável. Então, o resíduo de I, de P, é uma coisa assim. De onde vem isso? Claro, da solução que eu estou fazendo, iterando, né? Eu tenho resíduos, não tenho as soluções completas. E a matriz, só vou colocar aqui rapidinho, a matriz jacobiana, como é que fica? A matriz jacobiana desse problema, vou colocar alguns elementozinhos apenas aqui. Por exemplo, vai ficar a derivada do resíduo da φ para o volume 1 em relação a φ1. A derivada do resíduo da psi, da φ ainda, no ponto 1 em relação a psi1. Ainda, a derivada do resíduo da psi do volume 1 em relação a φ1. A derivada do resíduo da psi em 1 em relação a psi1. Então, vocês estão vendo aqui as 4, é uma matrizinha dentro da matriz. Porque eu preciso derivar as duas equações em relação... Eu preciso derivar o resíduo e derivar a equação, né? Porque você tem a equação aqui, passa tudo para um lado só, diz que é o resíduo, derivar o resíduo e derivar a equação. Você está derivando a equação para φ, para o volume 1, eu estou tentando mostrar aqui que seria a matriz toda, para o volume 1 em relação a φ1. E tenho que derivar de novo a mesma equação em relação a φ2, porque uma depende da outra. Elas são acopladas. Aqui do lado, se eu fosse desenhar aqui, né, viria as mesmas coisas para o volume 2. Eu teria aqui uma matriz, eu vou só colocar aqui a última. Dessa linha, né, a última dessa linha, que é derivada do resíduo da φ para a célula N em relação a φn. Não, aqui eu estou na linha 1. O resíduo é N, a linha das φs é 1. A derivada do resíduo da psi N em relação a psi 1.
a derivada do resíduo da psi em N em relação a φ1, a derivada do resíduo da psi em N em relação a psi1. E teríamos lá no fundo, né, vou colocar o último elemento só aqui, ó, da diagonal aqui, que vai ser então, eu vou estar no resíduo N, né, estou indo aqui, e a φ também está aqui longe, né, vai ser não vai ser mais φ1, vai ser φn aqui agora na derivada. Então eu tenho aqui derivada do resíduo de φn, é a mesma linha aqui, ó, n, em relação a φ, agora n, né? Agora φn. Repete lá, derivada em relação a psi n em relação a psi n. Agora é a derivada do resíduo da psi em n em relação a φn. A derivada do resíduo da psi em n em relação a psi n. Bom, tá aí, né? Tem que encher. A matriz jacobiana são essas derivadas. Agora, o que é o resíduo da psi? É a equação. O resíduo da φ é a equação. Você tem que derivar termo a termo, adjetivo, difusivo, etc, etc, e vai entrar ali. Vai entrar ali. Em geral, não dá para fazer essa derivada analítica, porque as equações são muito complicadas, né? Você faz essa derivada numérica, calcula ali, pega o valor da φ num ponto, menos o valor da φ do outro e faz uma derivada numérica. Funciona maravilha, né? Então, esse é o método simultâneo, método de Newton, para resolver equações que estejam acopladas uma na outra, você quer resolver simultaneamente, e já fazendo uso aí de que você está trabalhando a tua matriz aqui é uma matriz das derivadas das equações, está até apontando para a direção da solução. E o que é necessário, eu já falei, fazer uma derivada numérica para isso, né? Mas a tendência disso é convergir mais rápido, né? Porque você está já dizendo, olha, a derivada é essa, então você vai achar. Então você resolve esse sisteminha que está aqui, essa matriz jacobiana está aqui, e aí você tem, se fôssemos colocar aqui, então deixa eu colocar aqui, aqui estão as incógnitas, a matriz jacobiana vezes as incógnitas. Qual é a incógnita? φ1, psi1, φ2, psi2, etc, etc, φn, psi-n, que é igual, aí tem o b de φ, etc, etc, aí que tem que colocar, né? O que b? O resíduo. O resíduo. Então ali vai, né? É igual ao resíduo. O que é o resíduo de φ para o 1, o resíduo de psi para o 1, o resíduo de φ para o 2, o resíduo de psi para a célula 2, o resíduo de φ para a célula n, o resíduo de psi para a célula n. Esse é o sistema que eu tenho que resolver. De onde vem isso? Eu estou andando na solução, né? A minha solução não é exata, eu tenho um resíduo. Tenho o resíduo, derivo as minhas equações, etc., acho a matriz jacobiana, resolvo, acho esse aqui, ó, acho delta psi e delta φ. Como eu tenho, né, agora, isso aqui é um delta, né? É o x, é o psi anterior, que eu estou achando um delta aqui, né? Um delta de psi. Então, se eu estou achando um delta de psi, o meu é o psi que eu tenho menos o psi anterior.
Se eu achei um delta, tinha isso, acho isso. Certo? Então, é aquela solução. Eu tenho as equações acopladas, eu expando o resíduo em série de Taylor, eu derivando, e a série de Taylor é que pede isso, né? Porque a série de Taylor, se você pegar só numa variável só, a função, num certo ponto, é a função, num ponteiro, mais a variação que a função tem com essa variável, é o que está escrito aqui. Mais a variação que essa função tem com as variáveis. Como são duas, eu tenho que fazer a série de Taylor para as duas variáveis. E aí origina essa matriz, que é a matriz jacobiana. Eu resolvo isso, acho, na realidade aqui eu fiz errado, né, pessoal? Delta. Certo? Porque agora eu achei o delta, tinha o anterior, tenho o novo. Certo? É só uma notinha, mas dá para ter noção de como é que é o método de Newton, né? Claro, agora quem for trabalhar com isso vai ter que, né, adentrar aí aos detalhes disso, mas é sempre assim. Se eu tiver 3 equações com 3 incógnitas, essa matrizinha aqui vai ficar 3 por 3, né? Porque se tiver 3 equações, imagina Navier-Stokes, U, V e W, vou ter o resíduo da U em relação às 3 variáveis, U, V e W. É claro que tem P também, né? Navier-Stokes teria P aqui, eu só peguei 3 para... O resíduo da U em relação a V, o resíduo da W em relação a V, da U em relação a W. Depois, o resíduo da equação para V em relação a U, o resíduo da equação para V em relação a V, o resíduo da equação para V em relação a W. Mais uma linha, o resíduo da equação de U em relação a W, de U em relação a V, de U em relação a... Uma matrizinha 3 por 3, a chamada matriz de blocos. Isso aqui é uma matriz que é uma matriz de blocos. Não é o elemento da matriz, não é um escalar, né? O elemento da matriz é uma matrizinha. 3 por 3, se for 3 incógnitas, 3 equações, 3 incógnitas, 2 por 2, se for o nosso probleminha ali, que nós fizemos 2 por 2, e assim por diante. Ou seja, quando você vai resolver, por exemplo, U, V, W e P, Navier-Stokes, assim, você vai ter aqui 4 por 4, matrizinha 4 por 4. Resolve isso, sai de cara, U, V, W, P, U, V, W, P, né? U1, V1, W1, P1, 2, V2, W2, sai tudo aqui, né? Agora você vai ter que resolver isso aqui ainda, né? Vai ter que resolver isso aqui é um sistema linear que tem que resolver agora. O sistema linear é aquele lá, né? Quer dizer, é um jeito, isso aqui é um jeito de linearizar, né, o problema, né? Um jeito de linearizar o problema e chegar na solução. Mas agora você vai resolver isso aqui. E essa matriz jacobiana aqui, ela poderá ainda conter não linearidades que você queira deixar e que você não consegue tirar. Essa matriz jacobiana ainda tem que ser atualizada, né? O processo é iterativo. O processo de Newton é iterativo. Você dá uma estimativa inicial, tira todos os resíduos, calcula a matriz jacobiana, tem isso, resolve para isso. Tem as novas variáveis na nova iteração. Essas novas variáveis originam novos resíduos. Novos resíduos, as variáveis interessaram na matriz jacobiana, estão aparecendo lá, então vai lá e altera a matriz jacobiana, resolve de novo, novas variáveis, e assim por diante. Mas isso é muito usado, né? Os métodos de Newton para resolver problemas. Acabou-se as noções de solução de sistemas lineares.